Olá, bom estarmos aqui mais uma vez nesse lugar de ensino, nesse lugar de aprendizado. E hoje quero compartilhar com você mais um estudo da Palavra de Deus, um breve estudo, é um resumo daquilo que o Senhor tem comunicado com a gente. E eu quero hoje compartilhar com você, dentro dessa série de estudo que nós estamos fazendo, sobre quem nós somos. Hoje nós vamos falar que nós somos herdeiros. Vamos entender o que isso significa na prática, o como isso se manifesta. Vamos aprender coisas que a gente vai poder se apropriar, coisas que a gente vai poder guardar no nosso coração e coisas que vai nos ajudar a praticar a palavra de Deus, a vontade de Deus. E o meu desejo é que você esteja comigo nesse momento e que juntos nós possamos construir esse entendimento. Então, dentro desse tema que nós trazemos hoje sobre sermos herdeiros de Deus, eu quero, antes de falar sobre aquilo que as Escrituras, aquilo que a Bíblia fala sobre herdeiros, eu quero trazer o significado da palavra herdeiro no nosso idioma e o significado também da palavra herança. Herdeiro significa a pessoa que recebe uma herança, dinheiro ou propriedades, deixada por alguém que tenha morrido, um sucessor. Designação dos filhos e filhas de alguém, indivíduo que aprende uma tradição, arte ou ciência com outro, dando continuidade ao que aprendeu para as gerações que se seguem. Herança é um bem, direito ou obrigação transmitidos por disposição testamentária ou por via de sucessão, legado, patrimônio. Olhando para esse significado aqui dessas palavras, a gente já consegue fazer uma relação, a gente já consegue fazer um paralelo do que está escrito aqui nesses significados com aquilo que as Escrituras vai falar sobre o fato de sermos herdeiros. Então aqui, só de olhar para essa palavra herdeiro, nós vemos que é alguém que recebeu uma herança. E nós vamos ver através da Bíblia, através de alguns versos, que nós também recebemos uma herança. Nós vamos olhar e ver que tipo de herança é essa. Então aqui fala algo relacionado com dinheiro ou propriedades no termo da terra, no termo da nossa linguagem, do nosso idioma. Mas na verdade nós vamos ver nas Escrituras que herança fala muito mais de algo muito maior do que dinheiro ou propriedades, do que riquezas e bens. Essa herança que nós vamos falar aqui, que nós vamos herdar como filhos de Deus, vai além de uma herança física, de uma herança somente material. Então, um fato interessante sobre esse significado em nossa língua, que herdeiro é alguém que vai receber uma herança deixada por alguém que tenha morrido. Ele vai ser o sucessor de alguém que morreu e deixou aquela herança para ele. Nós vamos ver, olhando para a palavra de Deus, para alguns versos, que não foi necessário que o nosso Deus, aquele a quem nos deu a herança, aquele a quem nos prometeu a herança, tivesse que ter morrido e permanecesse morto para que a gente pudesse suceder ele, herdando essa herança. O fato mais incrível que nós vamos descobrir nesse breve estudo de hoje é que o Senhor, aquele que nos prometeu a herança, aquele que nos deu a herança, vai estar junto conosco para poder desfrutar da herança. Nós vamos ver que isso é a coisa mais incrível sobre esse assunto, isso é a coisa mais maravilhosa sobre essa verdade, porque nós não necessitaremos que o nosso Deus, o nosso Pai, morra para que a gente desfrute da herança, mas nós teremos a presença dele junto conosco para desfrutar da herança. Um fato interessante é que a herança fala sobre uma designação de filhos e filhas de alguém. Então, nós vamos ver aqui em alguns versos que receber a herança, ser um herdeiro, tem tudo a ver com a nossa filiação e com a paternidade de Deus. Deus sendo pai e nós sendo os seus filhos. Um outro fato interessante que diz aqui é que um indivíduo que aprende uma tradição, arte, ciência com o outro, dando continuidade ao que aprendeu para as gerações que se seguem. Uma coisa incrível em ser herdeiro de Deus é que nós herdamos muitas coisas da parte do Senhor. Só que aquilo que nós herdamos não fica somente com a gente. Nós recebemos aquilo que o Senhor nos concede, mas nós daremos continuidade naquilo que nós recebemos para as futuras gerações. E isso é algo incrível. Então, falando sobre a herança e fazendo um paralelo, uma comparação com aquilo que a nossa língua diz, com aquilo que as Escrituras diz, nós vamos ver que herança está falando de um bem.
Herança está falando de bens, herança está falando de direitos, herança está falando de algo que foi transmitido a nós por um testamento, algo que foi transmitido a nós, algo que foi realizado ao nosso benefício, algo que foi atestado, algo que foi confirmado pelo próprio Senhor, de uma forma legal, de uma forma jurídica, de uma forma justa, dentro das leis, dentro daquilo que fala sobre a justiça do nosso Deus. Então nós vamos ver que o Senhor, dentro dessa herança, nos deu um legado, nos deu um patrimônio que é imensurável. Então eu quero fazer uma pergunta para você, e você está participando de um estudo, de uma escola bíblica, e eu quero que você interaja comigo aí, você pode interagir aí nos comentários. Como nos tornamos herdeiros? Se alguém hoje te perguntasse, olha, como que se torna um herdeiro? O que eu tenho que fazer? O que eu posso fazer para se tornar um herdeiro de Deus, como você está falando aí? Como que eu posso fazer para me tornar? E Romanos 4, 13 e 14 vai nos dizer que porquanto não foi pela lei que Abraão ou sua descendência recebeu a promessa de que ele havia de ser o herdeiro do mundo. Ao contrário, foi pela justiça da fé. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é nula. Tito 3,7, ele assim procedeu para que, justificados mediante sua graça, nos transformássemos em seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Então, uma das respostas que eu encontrei quando eu fiz essa pergunta, como nos tornamos herdeiros de Deus? Como se tornar um herdeiro de Deus? E a resposta que eu encontrei é que você só pode se tornar um herdeiro de Deus se for pela justiça da fé. Só se você for justificado mediante a graça e só se você for transformado para esta condição. Não tem como se tornar herdeiro de Deus de uma outra maneira. A única forma de se tornar um herdeiro de Deus é recebendo a graça, é recebendo o favor imerecido de Deus. É mediante essa graça, é mediante desse favor que vem até nós. E nós, ao recebermos essa graça, nós, ao sermos impactados por essa graça, nós, ao colocarmos a nossa fé, a nossa confiança, depositar a nossa confiança no Deus que nos deu essa graça, é que então nós começamos a ser transformados, nós entramos em um processo de transformação onde vamos nos tornando herdeiros de Deus. Por quê? Porque nós recebemos a graça. O Senhor comunicou conosco o seu favor e nós olhamos, nós ouvimos e nós entendemos aquilo que o Senhor estava nos comunicando. Então nós recebemos essa graça, nós depositamos confiança, nós acreditamos, nós realmente confiamos e então, por nós confiarmos, como diz aqui as Escrituras, nós somos justificados pela fé. Foi esse o exemplo de Abraão. Abraão, ele é o pai da fé. Abraão, ele é o primeiro que recebeu essa promessa de ser o herdeiro do mundo, de herdar a presença de Deus, de herdar as coisas de Deus. E ele recebeu isso não por obras, não pelo aquilo que ele fez propriamente falando, mas por aquilo que ele ouviu, por aquilo que ele acreditou e aonde ele depositou a sua confiança. As Escrituras falam que Abraão, ele creu em Deus e isso foi-lhe imputado como justiça. O fato dele ter acreditado em Deus tornou ele uma pessoa justa diante de Deus. Porque nós sabemos que não tem como nós sermos justos por nós mesmos. Não temos própria justiça, não temos uma justiça própria e legítima. Mas nós, na verdade, somos o contrário. Nós, por natureza, somos injustos, mas quando nós depositamos confiança no Senhor, nós então somos justificados pela graça, justificados pela fé e então nos tornamos um herdeiro de Deus. Então, se alguém te perguntar como que faz para se tornar um herdeiro de Deus, diga para essa pessoa, você precisa receber a graça, você precisa acreditar nela, você precisa confiar e declarar ela, e então você entrará num processo onde você vai ser transformado dia após dia, cada vez mais em um herdeiro de Deus. Então, nós temos a certeza, baseado na palavra de Deus, que nós somos herdeiros. E eu trouxe um verso aqui de Romanos 8,17 que diz: se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que, da mesma maneira, participemos da sua glória. E aí eu fiz duas perguntas aqui: herdeiro de quê e herdeiros de quem?
Aqui nós entendemos que as Escrituras está testificando, está confirmando, somos herdeiros. E o fato aqui é que antes de ser um herdeiro, nós somos filhos. E porque somos filhos e temos um pai que tem uma herança maravilhosa e incrível, nós então somos herdeiros. Agora a questão é, herdeiro de quem? Nós somos herdeiros de Deus. Herdeiros de Deus. E nós somos herdeiros também, somos co-herdeiros com Cristo. Aqui eu pude entender que co-herdeiros é um indivíduo que recebe uma herança juntamente com outrem. E aqui está um ponto incrível, aqui está um ponto maravilhoso de nós sabermos, é que nós somos herdeiros de Deus, mas tem um outro ponto, nós somos co-herdeiros com Cristo. Quer dizer que nós estamos sendo unidos a Cristo e vamos herdar juntamente com Cristo a herança de Deus. No sentido de que Cristo, Ele nos convidou para que junto dele nós pudéssemos compartilhar e nós pudéssemos juntos desfrutar dessa herança. É como eu falei no início, uma coisa incrível sobre ser herdeiro e sobre herança é que nós não vamos ter aquele que nos deu a herança morto sem estar junto conosco. Porque eu já dei esse exemplo aqui em uma das aulas, tratando do sentido de que, assim, na terra, para alguém desfrutar, né, de uma herança, para ser um herdeiro e receber toda aquela herança, o pai dele precisa morrer. E aí, muitas das vezes, você vai desfrutar de uma herança, mas você não tem mais o seu pai junto com você. E aquilo perde-se valor, aquilo perde-se sentido. Então, um fato incrível é que nós vamos ter a herança, nós somos herdeiros, mas nós vamos ter aquele que nos deu a herança, aquele que é a própria herança nossa, junto conosco para desfrutar dela. E não existe uma coisa mais incrível do que isso. Então nós somos herdeiros de quem? Somos herdeiros de Deus e somos herdeiros com Cristo, co-herdeiros juntamente com Ele. É incrível porque quando nós olhamos para as Escrituras e vemos lá no início, lá no princípio, Adão, né, quando ele foi criado e quando ele começou a dar nomes para os animais, ele começou ali a exercer o seu mandato cultural, ele não encontrava alguém semelhante a ele. Ele olhava e via que os animais tinham um companheiro, tinha, né, um parceiro, mas ele não tinha. Até que Deus então faz ele dormir, né, num pesado sono e vai através dele tirar de dentro dele uma mulher, vai formar, né, a partir da costela dele uma mulher. E essa mulher então, quando ele vê essa mulher, ele vai dizer: essa é carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Ela é algo semelhante a mim. Ele precisava de alguém que fosse a sua imagem, a sua semelhança, alguém que ele pudesse compartilhar, uma auxiliadora que fosse idônea. Um fato interessante aqui é que isso se aplica também a Cristo, que é o último Adão. Cristo também necessitou, Cristo desejou, ele quis ter uma companheira, ele quis ter alguém que ele pudesse compartilhar, alguém que fosse sua imagem, a sua semelhança, para que ele pudesse compartilhar e dividir a herança. E esse alguém é a igreja. Esse alguém é eu e é você, que somos parte da sua igreja, a sua noiva, a sua esposa. Então, um fato interessante é que Deus também fez Cristo dormir um sono de 3 dias, para que depois Cristo pudesse ressuscitar. E quando Cristo ressuscita, agora ele vai ter uma noiva, ele vai ter agora uma amada a quem ele pode compartilhar a herança. E isso é uma coisa incrível. Quero trazer para você aqui alguns aspectos importantes sobre os herdeiros. Preste muita atenção em alguns detalhes que vai abrir o seu entendimento sobre ser herdeiro de Deus. E eu quero que você agarre essas palavras, eu quero que você agarre essas promessas, eu quero que você guarde no seu coração e trabalhe isso na sua vida e não deixe isso escapar de você. Gálatas 3:29 diz: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e plenos herdeiros de acordo com a promessa. Efésios 3:6, significando que, por intermédio do Evangelho, os não-judeus são igualmente herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Tiago 2:5 diz: ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Então aqui eu quero destacar alguns aspectos muito importantes sobre ser herdeiro.
No primeiro verso aqui, o que eu quero destacar é que as Escrituras vai dizer que se nós somos de Cristo, nós somos a descendência de Abraão e somos plenos herdeiros de acordo com a promessa. Então nós já entendemos, somos de Cristo e nós somos descendência de Abraão. Por que somos descendência de Abraão? Você pode dizer, mas Mike, eu não sou israelita, Mike, eu não tenho sangue, judeu. Mas o fato aqui é que um dia Deus fez uma promessa para Abraão e a promessa era que da descendência de Abraão, através da descendência de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas, todas as nações, todos os povos seriam abençoados. E quem veio da descendência de Abraão foi o Cristo, foi Jesus. E agora, se nós somos desse Cristo, se nós somos desse Jesus, nós então somos plenos herdeiros de acordo com a promessa. Ser pleno herdeiro fala de você ser pleno, de você ser completo, de você ser alguém que vai desfrutar dessa herança plenamente, completamente. Hoje nós somos herdeiros e desfrutamos em partes, mas chegará o dia em que nós desfrutaremos disso em plenitude. E aqui fala que é de acordo com a promessa. Agora, a coisa incrível sobre a promessa não é simplesmente a promessa em si. A promessa em si, lógico, ela é muito importante, maravilhosa. Mas a coisa mais incrível sobre a promessa é quem fez ela, quem prometeu. Então, o lance aqui, de acordo com a promessa, está apontando para aquele que fez a promessa. E nós vamos ver no final desse estudo, nós vamos chegar lá, e eu quero que você fique junto comigo aqui, você vai ver um versículo chave, que vai falar e explicar isso de uma forma muito incrível, a respeito da promessa, a respeito daquele que fez a promessa. Um outro aspecto importante que eu quero destacar aqui, é que nós só se tornamos herdeiros de Deus por um método, por meio de algo que chegou até nós. E esse algo se chama Evangelho. Evangelho é uma boa notícia, Evangelho é uma boa mensagem. E foi por intermédio dessa boa notícia, foi por intermédio dessa boa mensagem que nós, os não-judeus, somos igualmente herdeiros com Israel. O ponto aqui é que quando nós lemos a Antiga Aliança, nós tendemos a pensar e acreditar que Deus tem um plano exclusivista, um plano exclusivo só para um povo, só para uma nação. Deus gosta só de um tipo de gente, Deus não gosta de todo mundo, Deus não ama todo mundo, Deus ama só um tipo de gente, esse tipo de gente é os judeus. Mas quando nós vamos lendo no desenrolar da história, pegando todo o contexto, nós vemos que, na verdade, Deus escolhe sim um homem e vai fazer desse homem uma descendência, e dessa descendência gera uma nação, e ali ele vai fazer o seu nome ser estabelecido naquela nação, naquele país, em uma cidade específica, ele vai ser conhecido através disso, e ali está o centro daquilo que ele está fazendo, mas na verdade, ele começa a partir desse povo, ele começa a partir de poucas pessoas, mas o objetivo dele, desde o início, sempre foi alcançar toda a terra, toda a criação, todas as nações, todos os povos, tribos, línguas e nações. Então, nós somos igualmente herdeiros com Israel, porque nós, por meio do Evangelho, entramos nesse corpo e somos coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Somos, como diz as Escrituras, o corpo de Cristo, ele é a cabeça e nós somos o corpo. Dentro desse corpo existem vários membros diferentes. Você tem as mãos, você tem os dedos, você tem o seu braço, você tem os seus ombros, você tem o pescoço, você tem o abdômen, várias partes diferentes, mas que juntas se complementam e trabalham como um mecanismo de um funcionamento perfeito para manifestar a vida e a glória de Deus. Então, um aspecto muito importante sobre isso. Um outro aspecto aqui é que fala assim que nós fomos escolhidos por Deus e muitas das vezes, numa condição de pobres, de uma condição de pessoas humildes, de uma condição de pessoas que não são pessoas importantes, não são pessoas ricas aos olhos do mundo, mas o Senhor nos torna herdeiros dele e nos faz ricos, ricos em fé, ricos dentro dessa herança e herdeiros de um reino que ele prometeu para aqueles que o amam. Então, uma pergunta que nós fizemos anteriormente, herdeiros de quê? Uma das respostas que nós encontramos é herdeiro do mundo. Você vai herdar o mundo e herdeiros de um reino. Você vai herdar um reino. Esse reino foi prometido para você. Você que ama o Senhor vai herdar esse reino. Quero trazer outros versos para te chamar a atenção de alguns aspectos muito importantes. Gálatas 4:7 diz, portanto, tu não é mais escravo, mas filho. E sendo filho, és igualmente pleno herdeiro por decreto de Deus.
Hebreus 1:2 diz: nestes últimos tempos nos falou mediante o seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo o que existe e por meio de quem criou o universo. Hebreus 11:7, pela fé Noé, quando divinamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não podiam ser vistos, movido por santo temor, construiu uma arca a fim de salvar sua família. Por intermédio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem da fé. Um aspecto importante que quero destacar é que nós nos tornamos plenos herdeiros de Deus pelo seu decreto. Deus decretou, Deus falou, e algo incrível é que ele não volta atrás. Se ele falou, ele zela em cumprir. É um decreto, assim como os reis da antiguidade, quando eles davam um decreto, esses reis não podiam voltar atrás, porque estava muita coisa em jogo, a sua palavra, né, o respeito, a sua autoridade e tantas outras coisas. Deus, quando ele dá um decreto, ele está assumindo uma responsabilidade, ele está declarando, ele está decretando, e o que está ali está a sua palavra, o seu poder, a sua autoridade. Então ele não vai voltar atrás. Como diz as Escrituras, ele não é como os homens, para que minta, ou para que se arrependa, ou para que diga, não foi bem isso que eu quis dizer, você sabe, não foi bem assim que eu quis falar, não era bem isso, você entendeu errado. Não, Deus decretou e ele vai zelar para que o seu decreto se cumpra. Outro fato interessante aqui, aí se tratando do nosso maior exemplo em todas as questões, em todas as coisas, que é Jesus, o Filho primogênito de Deus, que ele foi constituído herdeiro de tudo que existe. Um fato incrível é que sempre nós olhamos para Jesus e ele é o nosso exemplo maior em todas as coisas. Eu quero sempre olhar para Jesus e ter Jesus como o meu maior exemplo, porque de fato ele é. E aqui vai falar que ele foi constituído herdeiro de tudo que existe. E lembra que eu falei aqui, ele foi constituído esse herdeiro de tudo que existe, só que ele olhou para tudo aquilo que existe, ele olhou para tudo aquilo que ele fez, e para ele não faz sentido herdar tudo isso sozinho. Para ele não fez sentido herdar todas essas coisas sem a nossa presença junto com ele. Olha que coisa incrível, ele te convidou, ele me convidou, vem desfrutar dessa herança comigo. E nós estamos dentro dessa realidade, por isso nós tomamos ele como exemplo, ele herdou tudo isso, todas as coisas que existem, e agora ele quer compartilhar isso com a gente. Então, herdeiros de quê, Mike? Herdeiros de tudo o que existe, de tudo o que foi criado por Jesus. Nós vamos herdar porque ele assim desejou. Um outro fato muito interessante é que nós nos tornamos herdeiros da justiça que vem da fé, e aqui as Escrituras trazem o exemplo de Noé. Eu acredito e olho para esse exemplo como um exemplo muito incrível, porque eu gosto muito dessa passagem que vai falar que o Senhor, Noé, ele foi divinamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não podiam ser vistos, mas que iriam acontecer, e ele foi movido por um santo temor, e então ele construiu uma arca para salvar a sua família, e por intermédio dessa fé, ele condenou o mundo e ele se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Um aspecto muito importante aqui é que você também, nos tornamos herdeiros da justiça que vem da fé. Agora tem um ponto importante. Nós estamos sendo orientados por Deus divinamente como Noé foi. Há coisas que o Senhor está falando para a gente que vai acontecer, mas que elas não podem ser vistas ainda. É como nos dias de Noé talvez comunicava com as pessoas, falava aquilo que iria acontecer. E como nunca tinha acontecido, as pessoas falavam, cara, você está louco? Isso não faz sentido. Nós hoje estamos numa condição semelhante. Nós falamos das coisas de Deus, nós anunciamos as coisas de Deus. E parece-nos que não faz, parece às pessoas que não faz nenhum sentido. Mas aqui é um ponto interessante. Nós estamos sendo orientados divinamente pelo Senhor. O que está movendo o nosso coração é um santo temor. E por intermédio dessa fé no Senhor nós construímos. Sabe, um ponto muito incrível que eu acho dessa passagem é que mostra que a salvação, sim, ela vem de Deus. Não é um mérito nosso, é claro. Mas a partir do momento que nós recebemos essa graça, existe uma interação nossa, uma resposta nossa em devolver, em dar uma resposta para o Senhor, que é a resposta da fé. É a resposta de depositarmos confiança no Senhor, só que a forma de fazer isso é em ação. As Escrituras vai dizer que a fé sem obras ela é morta. Então, quando nós declaramos que nós temos fé, nós precisamos ir para as ações. Então, aqui, quando nós acreditamos naquilo que o Senhor está falando, quando nós estamos sendo movidos pelo seu temor, nós estamos nos tornando herdeiro dessa justiça que vem da fé, nós precisamos agir. E qual é a ação aqui, Mike? É construir.
Nós precisamos construir a nossa salvação, nós precisamos desenvolver a salvação que nós recebemos, assumindo essa condição daquilo que Deus diz sobre nós, que somos os seus herdeiros. Quero trazer para você agora um alerta, uma chamada de atenção para que você se atente e guarde esses versos no seu coração. Mateus 8, verso 11 e 12 diz: Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Entretanto, os herdeiros do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Atos 3, 25 diz: E vós sois os herdeiros dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos antepassados. Ele declarou a Abraão, por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. O alerta que eu trago para vocês aqui é que, através dessas passagens, nós entendemos uma realidade terrível, uma realidade que nos chama muita atenção. Essa realidade vai dizer aqui, Jesus falando, que naquele momento, para aquelas pessoas que estavam ao seu redor, para os israelitas, que eram herdeiros dessas promessas, eram eles que eram os herdeiros da aliança num primeiro momento. E eles, Jesus estava advertindo eles, falando assim: olha, vocês vão ficar de fora. Vocês são herdeiros, vocês receberam as promessas, vocês receberam a aliança, mas vocês vão ficar de fora. E vai vir gente do Oriente e do Ocidente, vai vir gente que está próximo de vocês aqui ao redor, e vai vir gente de muito longe no reino, na mesa, naquele grande dia da festa, das bodas do Cordeiro. Vai vir gente de todo canto e vai sentar ali na mesa com os patriarcas, e vocês vão ser lançados fora, né? Nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. E aí no verso de Atos ele está falando, né, agora os apóstolos, Pedro e João, depois de ter curado e falando aos judeus, vai dizer a mesma coisa: vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os seus antepassados. Mas o ponto aqui é que tem gente que era para ser herdeiro e para desfrutar da herança e vai ficar de fora. A questão é por que vai ficar de fora? E a resposta que nós encontramos olhando aqui para aquilo que nós estamos meditando aqui é porque essas pessoas não assumiram aquilo que o Senhor falou com elas sobre ser herdeiro. Essas pessoas, elas não receberam isso de verdade, elas não guardaram isso no seu coração, elas deixaram se corromper, elas deixaram perder, elas deixaram que essa herança fosse roubada, que essa identidade de ser herdeiro fosse tomada, e por isso elas serão lançadas em um lugar onde haverá choro, haverá arrependimento, haverá tristeza, haverá dor, haverá angústia. Vai ser terrível. As pessoas que tinham as promessas, conheceram a aliança, conheceram as promessas, por um momento desfrutaram dessa questão de ser herdeiro, desfrutaram parcialmente da herança e ficar do lado de fora, enquanto outras pessoas que até mesmo desconheciam toda essa realidade vai estar lá no reino. O alerta aqui é para que eu e você não fique de fora. Deus, o Senhor, quer que a gente esteja dentro. Eu quero estar lá e eu quero que você esteja junto comigo naquele dia. Você pode imaginar aquela mesa, você pode imaginar o tamanho dessa mesa, você pode imaginar a festa que vai haver naquele dia. Vai ser algo incrível. Eu fiquei pensando nisso porque quando você se reúne com alguns amigos que têm a mesma presença, que carregam junto com você a presença de Deus, eu não sei com você, mas comigo eu sinto muitas das vezes muita alegria. Quando a gente está lá, a gente começa a se empolgar, começa a conversar, começa a falar de tantas e tantas coisas. E a gente come, a gente bebe, a gente fala de tantas coisas, está transbordando de alegria. Agora você imagina naquela mesa, naquele lugar, né, naquela comunhão com Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, os patriarcas, os heróis da fé, com todos eles juntos. Imagina como vai ser esse ambiente, imagina como vai ser esse momento. Então nós não podemos ficar de fora de jeito nenhum. Eu trago a conclusão desse estudo, trazendo 2 versos para você. E cada um desses versos comunica algo muito importante conosco. Gálatas 4:1 diz: Afirmo, porém, que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele em nada é diferente de um escravo, mesmo sendo o dono de tudo. Aqui é um ponto-chave que eu quero concluir esse estudo. O herdeiro, quando ele era menor de idade, dentro do contexto onde essas palavras foram escritas, ele nada era diferente de um escravo. Ele, mesmo sendo dono de tudo, mesmo sendo dono de tudo aquilo que seu pai tinha, ele era como um escravo, porque ele não tinha condições de assumir e desfrutar plenamente, né, e reivindicar essa herança. Mas porque ele era menor de idade. Agora, quando ele atinge a maioridade, então ele pode assumir,
né, parte dessa herança. Ele pode, então, depois assumir a plenitude dessa herança. O ponto que eu quero te chamar aqui é que um pai não entrega uma herança para um filho que é imaturo. O pai não entrega uma herança para um filho que não tem maturidade, que não tem condições de assumir aquilo. Você não pega um bem que você tem, algo precioso que você tem, que você sabe o valor que tem, e dá para uma criança. Um exemplo simples, como que você pega o seu carro e dá para o seu filho que não tem habilitação para que ele possa dirigir? Não vai dar certo, ele não vai saber utilizar tudo aquilo. Como que é por isso que nós olhamos e vemos muitos pais que dão muitas coisas de valor para os seus filhos, mas os seus filhos são menor de idade, tanto na idade mesmo literal, como na mentalidade. E aí os filhos não valorizam a herança, não sabem o que fazer com a herança. O ponto aqui é, o Senhor nos faz herdeiros dele, mas existe um processo onde nós vamos crescendo. O que está falando aqui nessa passagem para nós é que nós precisamos crescer, nós precisamos atingir a maioridade em Cristo, nós precisamos caminhar nessa direção, crescendo diante de Deus, crescendo diante dos homens, amadurecendo. E não é um processo fácil, não é um processo agradável, é um processo de ser esticado, de ser estimulado, de crescer, de romper, de rasgar. É processos doloridos, mas processos que traz crescimento, para que quando nós atingirmos a maioridade em Deus, quando nós atingimos a estatura perfeita, como diz as Escrituras, de Jesus, quando nós todos juntos chegarmos à plena estatura, nós então podemos herdar de fato e em plenitude tudo aquilo que Deus tem para nós. O ponto aqui que eu quero te chamar a atenção é: amadureça, cresça, se submeta aos processos de amadurecimento, sabe? Se entregue a esses processos e deixe Deus fazer você amadurecer, para que então você possa cada vez mais receber mais recursos, receber mais coisas preciosas e valorosas da parte do Senhor. O último verso aqui é Hebreus 6,17, que diz: do mesmo modo, Deus, querendo demonstrar de forma mais clara aos herdeiros da promessa a imutabilidade de seu propósito, interveio com juramento. Esse é o verso que eu falei para você que ia falar no final. Esse verso aqui está mostrando que Deus, querendo demonstrar, Ele querendo mostrar aqui de uma forma mais clara que aquilo que Ele estava prometendo aos herdeiros, a promessa que Ele fez era imutável, não podia mudar, e nem o seu propósito poderia mudar. Ele interveio com o juramento. Agora o ponto é, quando Deus jurou, Ele não encontra ninguém maior do que Ele para que Ele possa jurar por aquela pessoa. Então Ele vai jurar por Ele mesmo. E quando Ele está fazendo esse juramento, Ele está dando clara confirmação, clara certeza da sua imutabilidade. Como diz as Escrituras, em Deus não há sombra de variação e nem mudança. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O seu propósito não muda. Então, diante de tudo isso, o que eu quero concluir aqui e fechar esse estudo com você? É que Deus, Ele não vai mudar aquilo que Ele prometeu. Se Ele prometeu que você é um herdeiro, que você vai herdar a herança, você vai herdar. Agora, existe uma responsabilidade sua, existe uma responsabilidade minha em ouvir atentamente o que o Senhor está nos orientando, em viver a nossa vida movido por esse santo temor, em pegar como exemplo de Noé e construir e desenvolver essa salvação, para que quando chegar o tempo, nós sejamos salvos pela nossa confiança no Senhor, nós possamos realmente assumir a nossa posição de herdeiro de Deus e, de fato, herdar essa promessa de uma forma plena, de uma forma completa, de uma forma absoluta. Eu agradeço você por estar aqui comigo. Se você está comigo aqui é porque você gosta de aprender. E se você está aprendendo, é algo que é tanto para você, para o seu crescimento, como também para que você possa ensinar outras pessoas. Por isso, não represe as águas, deixe o rio fluir, deixe as palavras de Deus fluir sobre você, deixe essas palavras te encher, deixe essas palavras habitar ricamente em você e deixe elas transbordar através de você. Eu te agradeço por estar comigo e peço para que você continue, peço para que se essa aula, se esse estudo fez sentido para você, você possa compartilhar com mais pessoas, você possa deixar aí a sua curtida, deixar aí o seu comentário, a sua contribuição e para que juntos a gente possa continuar crescendo. Eu te agradeço por estar aqui comigo. Em nome de Jesus, amém e amém.